A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Meus queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus. Estamos mais uma manhã reunidos para juntos adorarmos e engrandecermos o santo nome de Jesus. Esta semana eu me encontrava no meu trabalho e um rapaz me fez uma pergunta, dizendo: o crente pode fazer tais coisas? Aí eu respondi para ele dessa forma: pode sim, ele pode fazer. Ninguém é proibido a nada. Deus não proibiu ninguém a nada. Deus apenas deu o manual para que o homem vivesse perante a face de Deus e vivesse bem sobre a face da terra. Aí ele respondeu para mim, eu disse, agora ninguém sabe o que será o futuro dele, o que vai acontecer concernente ao homem e Deus, mas que ele pode fazer tudo na face da terra. Tudo quanto o homem quiser fazer na face da terra, ele está livre para fazer. Aí eu fui e citei esses versículos de 1 Coríntios para ele. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo escrevendo aos Coríntios, ensinando a eles que aquilo que o homem quiser fazer, ele pode fazer, mas nem todas elas convêm. E ele diz que ele não se deixa dominar por nenhuma, porque Deus deu a nós um determinado livre-arbítrio para que nós escolhesse entre o bem e o mal. Foi assim com Adão e é assim com todos nós. No versículo 10, no capítulo 10 e o versículo 23, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ou seja, irmãos, eu posso fazer aquilo que bem que eu acho que convém que eu faça. Mas, porém, o que é que edifica? Vai me edificar em quê? Vai me acrescentar em quê? Perante Deus e os homens. Eu fazer determinadas coisas, mas que ela não me acrescenta a nada perante a face do Senhor. Então convém que nós não fazemos todas as coisas que nós vemos sobre a face da terra. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas as coisas convêm. Tem coisas que não convém que nós façamos. Mas, se determinadas pessoas que estiver no Evangelho, que estiver dizendo que é uma pessoa salva em Cristo Jesus, ela acha que pode fazer tudo que ela pratique. Porém, ela põe obstáculo para a sua caminhada em Cristo Jesus.
o que ela está fazendo é embaraçando a sua vida, se distanciando de Deus, porque são coisas que não edificam, é coisas que não aproxima ele de Deus e que ele vai perdendo a identidade de cristão durante a sua caminhada. Então, bem convém que a gente busque a fazer as coisas que agradam a Deus e que vai edificar nós, tanto perante a face do Senhor, como entre os homens. Porque a gente podemos fazer e falar aquilo que nós quiser. É como uma determinada vez, eu vi um certo rapaz, ele chegar para outra pessoa e dizer assim, mas por que tu é feio? Vai edificar ele em quê? Essa palavra que ele falou com essa determinada pessoa edificou ou afastou ele daquela pessoa? Porque essa palavra ela é mal vista no meio da sociedade e que ela magoa as pessoas. Então todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ele teve ali, dali para frente, um afastamento. Aquela pessoa jamais vai querer ter uma amizade com ele, ter uma comunhão com ele, jamais vai aceitar as suas ajudas e jamais também vai querer ajudar a ele, porque é algo que ele fez que não convém fazer. É como nós no Evangelho. Tem coisas que não convém que nós façamos. Aí muitas pessoas dizem, mas está escrito na Bíblia isso? Se Deus fosse escrever e explicar tudo, não tinha livro que coubessem tudo o que Deus ia explicar para nós. Não tinha como. Se cada coisinha Deus tivesse deixado para nós uma explicação, não ia ter como ter livro que contesse todos os escritos sagrados. Então, uma palavra dessa aqui já está dizendo tudo para nós. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixo mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que temos que ter um determinado domínio. Porque todas elas, se eu quiser fazer, eu faço. Todas que tem no mundo, que o mundo oferece, se eu quiser fazer, eu posso fazer. Prostituir-se, roubar, matar, maldizer e os milhares de coisas que tem no mundo que não convém e que nem edifica ninguém. Louvado seja o nome de Jesus. Então tenhamos cuidado. Como eu falei aqui, irmãos, que se quisesse poderia se prostituir. Veja o que é que o versículo 2 de 1 Coríntios, capítulo 6 diz. Versículo 18 de 1 Coríntios, capítulo 6. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, irmãos, qualquer pecado
que seja cometido, ele é fora do corpo. Mas esse determinado pecado, ele já é no nosso corpo. Já está dentro próprio do nosso próprio corpo. Aí eu acho que me é lícito e eu cometo essa infração. O que é que eu estou fazendo? Estou me edificando? Estou me aproximando de Deus? De maneira nenhuma. Eu estou me afastando do Deus vivo, que fez os céus e a terra. Esse, irmãos, é o perigo de querer fazer tudo aquilo em que o mundo oferece. Que tenhamos muito cuidado, louvado seja Deus, para não estar fazendo tudo aquilo que nós vemos. É como tem pessoas que dizem que ele pode se vestir de qualquer forma. Pode. A roupa não tem pecado. Ele pode se vestir de qualquer forma, tanto homem como mulher. Mas será que convém? Será que edifica em alguma coisa? O que é que está edificando? A roupa, o pano, ele não tem pecado nenhum. Mas um homem mal vestido, uma mulher mal vestida, ele causa desejos nos outros. Eles causam sensualidade. E aí é onde gera o pecado. Mas a roupa em si não tem pecado nenhum. As roupas grudadinhas, ligadinhas, não tem pecado nenhum. Porém, as suas sensualidades, elas aparecem e vai causar desejos desenfreados em muitas pessoas, tanto nos próprios cristãos como não cristãos. E aí, convém? Edifica? Aproxima nós de Deus? De maneira nenhuma. Então, bem faz todo cristão que se veste bem e não se vestir de determinadas formas para não causar sensualidade, para não trazer atração física para aqueles que te veem, para aqueles que vão olhar para você. Então, todas elas eu posso fazer, porém, não edifica, me distancia de Deus. E se me distancia de Deus, eu estou perdendo o quê? O contato com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que é o que me dá o direito de salvação. Então, que nós, os cristãos, busquemos a fazer aquilo que convém para a nossa salvação. Aquilo em que o manual, a Bíblia Sagrada, ela está dizendo que nós temos que proceder desta forma para se aproximar de Deus. Jesus foi bem claro. Amais ao teu próximo como a ti mesmo. Mas como é que eu amo ao meu próximo se eu quero fazer tudo aquilo que eu vejo e tudo aquilo que me apraz? Ou seja, tudo aquilo que eu acho que é lícito fazer. Tudo aquilo que eu acho que eu tenho o direito de fazer. Porém, não observo o perigo que essas coisas vai trazer para minha pessoa e para as outras pessoas.
Então temos que buscar a não fazer determinadas coisas. O versículo 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Ou seja, Paulo diz: fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aí ele entra no versículo 19 dizendo: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, irmãos, fazer as coisas porque nós achamos que elas é lícita para que nós façamos, ou seja, o que é lícito é aquilo que eu posso fazer, que se eu determinar fazer, eu consigo fazer ela. Aí eu vou e faço. Mas o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que não provém de nós, mas provém de quem? De Deus. Provém de Deus. Então, se nós faz aquilo que não agrada a Deus e que também não agrada a muitos seres humanos na face da terra, que é desagradável, o que é que acontece? Quando nós faz as coisas que não agrada a Deus, o Espírito Santo, a qual Deus nos selou, glória a Deus, quando nós se convertemos, aceitamos a Cristo, ele vai entristecer, separar, porque esse nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu disse mesmo assim para o rapaz: não, o crente ele pode matar, roubar, estrupar, fazer tudo quanto ele quiser. Que ninguém na face da terra vai proibir ele de fazer tais coisas. Porém, vamos ver qual é o caminho que ele está trilhando. Se é o caminho que Cristo ensinou, se é o caminho que leva ele para o céu, ou se é o caminho que leva ele para baixo. Aí ele olhou para mim e disse: verdadeiramente o senhor está certo. Eu digo: o crente ele tem a Bíblia Sagrada. Está dizendo a ele como ele deve agir. Se ele age de tal forma, é uma decisão que ele mesmo tomou, dizendo que ele não precisa dos escritos de Deus, ele não precisa de Deus, que ele pode viver sozinho sobre a face da terra. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Jesus, irmão, não veio para a terra se despir da sua glória, do seu poder, habitar como homem para fazer um sacrifício em vão. Vamos meditar um pouco. Você acha, eu acho, o quê? Que Deus ia ter esse grande trabalho, um trabalho eficaz, se despir da sua glória, passar a ser igual a uma criatura a qual ele criou com as suas próprias mãos, para aquilo que ele falasse em vão? O Deus Todo-Poderoso sobre a face da terra, como homem, igualzinho à pessoa que ele próprio fez, para permitir que os seres humanos permanecessem da mesma forma, arrogante, prepotente,
matando, roubando, assassinando, se prostituindo, porque sempre tem algumas pessoas que seguem esse caminho. Deus não ia ter esse trabalho, irmão. Deus só teve esse trabalho maravilhoso, glorioso, magnífico, de habitar em carne, passar 9 meses no ventre de Maria, ser crucificado, espancado, cuspido, que cuspiram na sua face, para fazer a gente viver em novidade de vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada amado e querido irmão. Glória a Deus. Que Deus sempre, irmãos, esteja abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para nós entendermos a sua maravilhosa palavra. Porque Deus abre a nossa mentalidade, o nosso entendimento, se nós buscar e pedir a Deus, Deus, abra o meu entendimento. Então que cada um de nós cultive, leia a palavra de Deus e cultive, para que a gente sempre busque entender, compreender a palavra de Deus, para nós fugir de coisas que não levam a gente a nada. Não edifica, não aproxima nós de Deus, porque o nosso propósito como cristão é cada dia ficar mais próximo de Deus. E só vamos estar cada dia mais próximo de Deus se nós buscar fazer aquilo que agrada a Deus. Que Cristo Jesus vos abençoe, vos guarde e vos dê a paz.